Essa aqui é uma live de perguntas e respostas, então se você tiver alguma pergunta, coloca aqui nessa caixinha de perguntas com esse ponto de interrogação que eu consigo acessar depois. Tipo essa, há quanto tempo cultiva? Então já coloca na caixinha de pergunta porque eu vou respondendo na sequência aqui. Já agradecer também as várias perguntas que me mandaram aqui desde ontem, né, que eu anunciei a live. Acho que cada dia mais esse processo aqui que a gente está fazendo de educação, né, e com uma galera que fala de cannabis na internet, eu acho que isso tem evoluído sim, as conversas que a gente tem por aqui, e pelo nível, eu sei isso pelo nível das perguntas, então eu fico super feliz e tô bem animada para essa nossa live. Eu não vendo nenhum vaporizador, aqui o Edu tá escrevendo. Na loja que eu trabalho vende, se você estiver aqui no Canadá, mas fora isso eu não vendo vaporizadores, apesar de, quando eu tô na loja, eu sou a rainha de vender vaporizador. Porque eu gosto muito e tem vários benefícios, vou falar aqui. Então eu acabo vendendo muito e apesar de eles serem caros, né? Até o pessoal aí da Marcha da Maconha de Maceió comentou isso. Vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu abrir aqui as caixas. Agora tá diferente aqui o jeito que mostra as perguntas e as respostas. A caixa de perguntas. Não tá aparecendo nada, tá tudo branco aqui pra mim. Infelizmente, não sei o que é isso. Elas ficam... deixa eu tirar isso aqui. Elas não estão aparecendo nada escrito. Então vai ser meio na sorte aleatória aqui. Não vou poder escolher as perguntas. Eu acho que o Instagram meio que atualizou. E tá bem... fica só uma tarja branca... E aí você clica e aparece aqui, mas pelo menos tá aparecendo, tá ótimo. Então vamos começar falando dos vaporizadores, que eu já comecei a responder lá na foto que eu postei. Espera aí. Bom, eu escrevi lá na foto que os vaporizadores, a gente tem basicamente 2 sistemas que eles usam. Um é de condução, né, onde aquece o material que é feito, o vaporizador. Normalmente tem uma câmera. Deixa eu mostrar esse aqui. O meu, como eu falei, deve estar em algum bolso de casaco. Não achei, mas esse aqui é também um vaporizador, né, de concentrados. E aqui tem essa câmera. Essa câmera é de cerâmica. Então, isso é um indicador de que o vaporizador é bom. Porque quando é alguma coisa assim de plástico ou de qualquer coisa que não seja tipo cerâmica, ou dependendo do metal também pode ser bom. O Pax ele é de metal, mas dependendo do tipo de metal não é bom. Então é sempre bom, falando tanto bom, mas é sempre importante ver o material da câmera. Então, esse aqui é um sistema eletrônico, né, de DEB. Então, isso aqui tem uma maquininha aqui que aquece essa cerâmica. E aí, quando você coloca o concentrado, isso sai vapor aqui. Quando a gente tem o Pax, que é aquele... o Vulcano, tem alguém postando aqui do Vulcano, eu escrevi lá. O Vulcano, ele é de vapor, né? Então esse sistema aquece um vapor que vai circular dentro do vulcano e aí descarboxilar a cannabis. É um outro sistema. Então, dependendo. Eu gosto muito do Vulcano, mas ele é tipo gigante, muito caro, né? É aqueles de mesa. E então isso dificulta um pouco. Eu gosto do Pax porque ele é portátil e também porque ele pode consumir flor e concentrado ao mesmo tempo. Ele tem um quadradinho assim fechado que você coloca concentrado. Então isso é uma praticidade. Eu gosto muito de ter isso no bolso. Tanto é que eu tô achando que eu perdi ele no bolso de algum casaco. Mesmo porque ele não faz muita fumaça, né? Eu
Até brinquei lá nos comentários que aqui no Canadá, apesar de ser legalizado, a gente tem problema com vizinho, tem problema com prédio também. Então, com um vaporizador desse, você pode vaporizar no seu quarto fechado e não ficar com muito cheiro e nem muita fumaça, porque não é fumaça, é vapor, né? É uma fumaça bem dissipada e bem menos densa, então isso facilita muito o consumo e fica um pouco mais discreto do que quando você tem que carbonizar, né? Carbonizar a planta. Outra pergunta aqui também que me fizeram sobre que foi até o pessoal da Marcha da Maconha de Maceió, é o preço, né? Eu sou boa para vender vaporizador porque eu sempre faço mais ou menos esse cálculo, né? Assim, de o quanto de cannabis você usa. Então, normalmente, num beck você deve usar de 0,5 gramas a 1 grama, se for um grande assim, ou 0,5 se for um menor. Quando você usa com vaporizador, às vezes você usa 0,2, 0,3 gramas. E isso, com o tempo, você acaba economizando muito mais flor e faz você. E aí, basicamente, você se paga, né? Eu sei que é caro. Um Pax, por exemplo, acho que é por volta de $200. Mas, assim, na loja aqui mesmo, a gente vende um que é muito bom com a câmera de. Eu esqueci a marca dele, mas ele tem uma câmera igual essa que eu mostrei, do Puff. E ele custa mais ou menos $40, $50. Então, com certeza tem um custo-benefício, primeiro para a saúde, né, que até isso a gente faz um investimento, mas vai se pagando com o tempo, sim, porque você usa menos cannabis, então você acaba gastando menos. Essa é uma das grandes vantagens. Também perguntaram sobre usar prensado. Prensado, gente, assim, eu sempre tenho essa perspectiva de que, assim, quando a pessoa não tem acesso e não tem como, e é a única coisa que você tem, e se você tá usando um prensado e você tá conseguindo dormir melhor, você tá conseguindo o benefício que você quer, isso, é o que temos. Mas com certeza não é a melhor forma. Essa semana passada eu tava falando pra minha chefe, ela brincou comigo assim, ela perguntou pra mim, como é que é lá a cannabis no Brasil? Aí eu mostrei assim que a maioria das pessoas conhece, tem muita gente que nunca fumou uma flor. Alguém aqui nunca fumou uma flor de cannabis só dessa forma prensada? E aí eu mostrei pra ela no Google o que era um prensado, porque ela não tinha ideia do que era. Ela nunca viu um prensado na vida e ela ficou aterrorizada, assim. E eu até gostei muito da Marijuana BR. A Mônica postou alguma, não sei se foi ela que fez a enquete ou ela postou, mas foi muito legal falando sobre o que você, coisas que você já achou no prensado. E aí eu lembro que alguém falou com band-aid. Então, assim, não tem como falar que é bom usar ou que então vai ser melhor você vaporizar um prensado do que fumar. Assim, no prensado, se ele tem amônia, se ele tem outras substâncias que a gente vai saber o que tem, pode ser bem nocivo, porque quando você aquece essas substâncias, elas podem virar, como por exemplo, benzeno ou algum subproduto, né, derivado desse aquecimento e que pode ser bem nocivo. E aí, Catarina, não sei, capulho, não sei o que é capulho, não sei. Então não adianta muito, assim, a primeira coisa, né, a primeira parte dessa redução de danos é você conseguir ter uma planta boa. No Brasil, assim, o Nordeste tem essa vantagem, né? A Catarina, que é de Salvador, eu também morava lá, tem esse solto, né? E no Nordeste em geral tem assim, então isso é uma vantagem. Mas mesmo assim tem alguns que não são de muita boa qualidade, mas pelo menos tem um formato de flor, né? Eu sou de Goiás, né? E lá a gente vê muito esses do Paraguai, dos prensados do Paraguai, toda aquela região ali do centro-sul, talvez. A gente tenha muito acesso ao prensado
e não tem essa maravilha que é no Nordeste de ter esse solto. É, então, para muita gente é essa a realidade. Tem também esses processos de lavar prensado e tudo mais, mas assim, quem puder e que tiver essa possibilidade de plantar, né, de tirar habeas corpus ou então de fazer parte de alguma associação, isso é uma das formas hoje que já existe no Brasil, né? Eu sei que também tem todo um processo burocrático, além de ser caro também o processo de habeas corpus, mas é uma realidade já, tem muita galera fazendo, então eu acho que investir. E outra coisa também, se você tem uma flor que é mais cara, mas você consegue acesso a uma flor, vale a pena comprar e ter um vaporizador, porque você vai usar menos, então você não vai fumar um beck desse tamanho aqui de 1 grama, meia grama, e vai conseguir fumar várias vezes. Outra pergunta também que surgiu lá sobre esse post de vaporizadores é a questão de ficar chapado, que as pessoas ficam menos chapadas quando vaporizam do que quando fumam. Esse é um processo, né, de aprendizado. Então, quando você começa a usar o vaporizador, a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar numa temperatura mais alta. E você está usando menos quantidade, porque normalmente nessa câmera ela não cabe 1 grama de cannabis. Então você vai usar menos quantidade, isso já é uma diferença. A outra coisa é a forma do uso. Então, quando você começa a usar um vaporizador, você tem que começar a usar ele com a menor temperatura possível. Então, se você está no Pax, ele tem 4 temperaturas, você começa no 1. Porque quando você vai consumir em baixa temperatura, você primeiro vai consumir os terpenos, porque eles têm ponto de fusão mais baixo do que o ponto do CBD e do THC, que é mais alto. Então você começa em baixa temperatura, você vai sentir assim, a diferença de gosto é incrível, né? Assim, tem pessoas, e eu sou uma delas, assim, eu sou um grande entusiasta, porque depois que você começa a vaporizar, você sente a diferença no gosto incrível e também no pulmão. Às vezes você fuma no outro dia, quando eu fumo no outro dia, eu sinto assim, eu sinto o pulmão, coisa que eu não sinto normalmente. Então quando eu vaporizo eu não tenho isso. É uma forma assim de redução de danos, né, da inalação. A inalação que é super efetiva, mas daqui a pouco eu volto nisso. Então, só para terminar, quando você começa com uma temperatura baixa e vai aumentando gradativamente, primeiro, quando você para de sentir o gosto, que é uma hora que as pessoas já tiram e já jogam fora o resto, né, que ficou dentro do vaporizador, você tá jogando um monte de THC e, se dependendo da flor, CBD ou canabinoides em geral, porque os canabinoides não têm gosto e não têm cheiro. Então você, mesmo depois que você para de sentir os terpenos, que é isso que dá o gosto e o cheiro, os óleos essenciais da planta, você pode continuar fumando porque ainda tem THC, ainda tem CBD, ainda tem canabinoide naquela planta. E esse é um dos motivos que a maioria das pessoas não ficam tão chapadas, porque vai demorar um tempo maior também. Quando você fuma, é imediato, né? Porque você vai estar queimando, é um processo com alta temperatura e muito rápido. Então, quando você usa um vaporizador, vai ser uma temperatura mais baixa, com um tempo mais prolongado. Você consegue sim chegar lá, no mesmo high, mas provavelmente você vai demorar um pouco mais de tempo. E aí vai muito da experiência, do produto que você tem e da forma que você acha para consumir. Mas com certeza você chega lá igual. E aí, e às vezes você acha eu falo igual no sentido, né, de ficar chapado do mesmo tanto, mas muitas vezes você vai se sentir diferente, às vezes é um diferente melhor. Então, tem uma pessoa aqui perguntando se a chapação vem do CBN, a galera aqui
Não consegui pegar, acho que vocês estão discutindo, mas só falar que o CBN é um canabinoide, que ele vem da degradação dos THC. Então provavelmente se você tem uma cannabis um pouco velha, ou né, não tão conservada num lugar tão bom para conservar, provavelmente você está consumindo CBN. Que mais? Eu ia falar também do medicinal, né? Tem vários profissionais de saúde, pesquisadores que indicam a vaporização. Primeiro porque você tem é muito rápido, né? De segundos a 2 minutos você sente o efeito da cannabis. E isso para quem está com uma dor crônica, para quem tem, sei lá, uma insônia e precisa de dormir, como é o meu caso, ou dependendo do tipo de enfermidade que você tem, isso é muito importante, porque se você for tomar um óleo, isso vai demorar 1 hora para bater. Então é bem importante. A inalação é um método de consumo, é indicado. Infelizmente no Brasil a gente tem um preconceito muito grande, inclusive dentro da classe médica, em relação à vaporização, mesmo porque a gente tem essa falta de matéria boa, né, para o consumo. Então é isso. Então acaba que, mas é um método de consumo maravilhoso e indicado. Deixa eu ver o que mais. Vamos passar para outras perguntas. Mais alguma pergunta de vaporização? Infelizmente eu não estou conseguindo ler as perguntas aqui. Eu vou ter que ir na sorte. Então o Matheus está perguntando aqui: quais bagagens você acha que um brasileiro precisa para entrar no mercado da cannabis do Canadá? Matheus, tem algumas coisas, assim, alguns pontos. Primeiro, quando você chega no mercado, ou seja, quando você muda de país, né, e qualquer país, não só o Canadá, tem um processo de adaptação, né? Nesse processo de adaptação, que é a língua, entender as burocracias, né? Desde tirar a carteira de identidade, né, até entender como é que funciona um currículo para você aplicar para alguma posição, né, em alguma empresa. Tudo isso é um processo de adaptação que você tem que ter em qualquer área, e isso leva um tempo, e normalmente você precisa de ajuda nesse processo. Então isso é uma questão que, independente do país que você vai migrar, sempre tem esse tempo de adaptação, e que às vezes, dependendo da pessoa, demora um pouco mais, dependendo, demora um pouco menos. Então isso eu diria que é uma das coisas que são bem importantes, assim, de saber. A segunda coisa para entrar no mercado de cannabis, especificamente aqui do Canadá, você precisa de um visto de trabalho. Eu fiz uma live inteira sobre isso, tá aqui no link, no IGTV. Então vale super a pena entrar lá e assistir a live, porque eu falo especificamente de como foi todo o meu processo aqui, e dando todas as dicas, inclusive de empresas aqui que trabalham com visto, tudo tá lá nessa live. Então aconselho ver. Mas em relação, né, ao que você precisa saber, primeiro, quando você tem noção do mercado, você sabe melhor onde você quer se inserir, né? Então isso é uma questão. Quando você conhece também quais são as empresas, ou que tipo de empresa é melhor. No caso do varejo, né, que eu trabalho aqui, e é a posição que eu indico para as pessoas entrarem no mercado, que é a posição de bartender, justamente porque é uma forma de você conhecer o mercado, é uma forma de você conhecer todas as empresas do mercado canadense num lugar só, e de ter essa experiência também, de ter contato com as pessoas, de saber recomendar um produto, de entender o que as pessoas precisam. Isso te ajuda em qualquer área depois que você for trabalhar. Então eu sou super entusiasta de entrar na indústria da cannabis, mesmo porque você vem de outro país, você pode ser, sei lá, o especialista do marketing da grande empresa de São Paulo, que você chega aqui, você não é ninguém, provavelmente eles não desconsideram sua experiência, porque você vem de um país também de terceiro mundo, e não adianta falar que você é o melhor do universo lá, que isso não conta muito aqui. Então, sendo bem realista, a melhor forma de você entrar é sendo bartender.
O que você precisa saber é justamente isso que eu tô fazendo, né, aqui, conhecer cannabis, e para quem tem esse objetivo e que tá com esses planos, eu super indico o meu próprio curso. É meio assim indicar o próprio curso, mas assim, eu fiz esse curso justamente para isso. Se você mudar o nome do meu curso e colocar ele curso de treinamento de bartender, ele vai servir também, justamente porque eu passei por isso, e eu fui aprendendo tudo sozinha, sistematizando todo esse conhecimento sozinha aqui, e hoje eu faço isso aqui dentro de uma empresa, né? Eu treino os bartenders e faço essa pesquisa dos produtos do mercado justamente porque isso não era feito. Então eu super aconselho para quem quer vir para o Canadá e entender melhor, fazer meu curso. Com certeza isso vai ser a parte mais barata de todo o seu processo. Só para visto, para advogado, para tudo que você tem que fazer, é uma grana. Então você tendo essa bagagem já do conhecimento, né, da ciência da cannabis e do mercado, você tá tipo pulando ali uns 2 anos de quebrando a cabeça dentro desse mercado. E é mais ou menos isso que você precisa saber. Agora, se você quiser chegar aqui também como eu cheguei, na louca, sem muito... Não tinha nem essa live que eu falei para assistir para poder me ajudar. Foi muito na tentativa e vários erros mesmo. Então, se você quiser chegar aqui também com visto de trabalho, bater na porta dos dispensários e tentar entrar, também consegue. E se você não souber nada de cannabis, provavelmente você também pode conseguir arrumar algum emprego. A diferença é se você vai se dar bem nesse emprego, se você vai estar bem posicionado, ou se você vai evoluir rápido dentro disso ou não. Então depende muito do objetivo também. Não sei se eu respondi tudo, preciso de tal. Mas basicamente é isso, assim, eu aconselho ter conhecimento sobre ciência e indústria, e é isso que eu ando fazendo por aqui. Você pensa em montar algo no Brasil quando legalizar, tipo franquias da Luna? Olha, não legalizou e eu já tô, né, com um curso aí, então isso já é uma forma de trabalhar no Brasil. Tem uma galera também, né, fazendo curso aí online. Tem muitas formas de trabalhar com a planta, com a cannabis, não só diretamente com a planta no cultivo, né, em todo esse processo do cultivo. Quem estava no meu webinário viu o tanto que de coisas que tem para fazer dentro dessa indústria. Eu gostaria de ter um cultivo lá na Chapada dos Veadeiros, lá em casa, ia ser maravilhoso, mas isso é bem futuro, né? Assim, eu acho que a gente está ainda num processo, né? Bem devagar no Brasil pela conjuntura brasileira hoje, política e tudo mais. Então, mas com certeza já tem esse espaço para trabalhar no Brasil sem tocar a planta, né? Então, a Laura tá lá na Chapada. Então é isso, assim, eu tenho vontade sim de voltar pro Brasil. Eu até brinquei esses dias que ninguém gosta de ser gringo para sempre, assim, eu adoro o Canadá, agora quando tá sol assim é melhor ainda. Começando a primavera, mas a gente passa aqui uns 6, 8 meses de inverno. E então é bem canseiro, assim. Se fosse escolher, eu gostaria de ficar no Brasil e aqui nos 6 meses cada um ia ser ótimo. Mas por enquanto, quem sabe um dia ter um dispensário só de mulheres aí no Brasil, pra gente seria maravilhoso. Mas são isso. Por enquanto, meus planos são de educação mesmo. As franquias da Luna eu gostei. Mais uma pergunta aqui. Você chega a usar todos os seus recebidos? Olha, eu vou te falar que eu não sou muito popular, não tenho muitos recebidos. O que eu tenho recebidos aqui é de dentro da indústria, que eu recebo, eu ganho, né, as flores para eu fumar e os outros produtos também para consumir, porque eu vendo, né, e eu analiso os produtos, então as pessoas fazem questão de me mandar, porque com certeza, como eu treino também os bartenders, isso faz com que eu fale melhor da marca deles, e eu sou bem honesta, então assim, quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto.
Isso é até uma coisa também que a minha chefe, ela é bem direta, assim. Assim, lógico que tudo tem ponto positivo e negativo, então, mas eu super falo para quem me manda aqui, para as empresas do Canadá, não gostei por conta disso, acho que isso tem um problema com o consumidor por causa disso, então eu tento dar esse feedback porque eu quero que as empresas continuem melhorando para atender melhor, né? E também para se dar bem nesse mercado. A gente tá junto nesse barco, assim, né? Quem é da indústria da cannabis. Então a gente quer mais que tenham mais pessoas, com mais empresas com melhor qualidade. Então isso eu faço questão. A única coisa que eu recebi, assim, por causa da internet, na verdade, foi os produtos da USA Hemp, que eu fiz uma live semana passada. Foi super legal porque eles estão aqui no Oregon, então ela me mandou aqui dos Estados Unidos. Mas o Brasil também demora muito para chegar. E eu também tenho essa coisa de... Assim, eu não quero fazer propaganda, eu quero né, que as pessoas tenham acesso a um produto bom. E se tiver um produto bom e eu gostar e consumir, eu super faço propaganda, como eu faço da Pax aqui de graça, porque... e sem receber nada, ou então da Puffco, que é essa aqui que eu acabei de mostrar. Então, é isso. Não tenho, assim, recebidos mais de produtos da empresa do Canadá aqui. Gente, coloca lá as perguntas que eu tô vendo aqui, coloca no negocinho de perguntas, que senão não vou conseguir ler. Você acha que as pessoas acima de 40 têm chance de emprego na indústria da cannabis do Canadá? 100%. Isso é uma ótima pergunta. Eu, assim, eu trabalho no dispensário, que é uma mulher que começou com 50 anos, quando ela estava entrando na menopausa. Ela começou o dispensário dela aqui, hoje ela tem 55, 56. Então eu vejo o grande espaço que tem para essa indústria para as mulheres e para as mulheres nessa faixa de 40 para cima. Grande parte do mercado da cannabis, quem mais se beneficia são essas pessoas que estão nessa faixa etária. E com certeza que a indústria da cannabis ela é um lugar também que está sendo formado por essas pessoas voltando para esse mercado consumidor. Então tem grandes marcas que o foco delas é vender para as mulheres com mais de 60, inclusive, porque normalmente são as mulheres que têm essa decisão decisão médica dentro da família. Então, assim, normalmente o homem cuida das finanças, não sei o quê, né? Vamos falar aí de uma convenção aí meio histórica, que tem mudado demais, mas assim, as mulheres elas detêm essa parte do cuidado, né, em grande parte, incluindo a parte da medicina. Então, normalmente os homens não discutem com as mulheres quando é essa parte, e como elas são mais abertas para novidade, para diferentes formas, né, de se cuidar. Pelos casos também que eu escuto, normalmente são as mulheres que introduzem cannabis na família. E tem vários exemplos aqui de empresas muito legais que são feitas por mulheres com mais de 40, que já têm 3 filhos e que estão nesse processo também de se reinventar. A gente vive numa sociedade cruel, né, para quando você passa assim de uma certa faixa. Hoje 40 não, porque 40 é muito novo, mas assim com as mulheres mais de meia idade, de 50 para 60, essa perda, né, do mercado ou saída do mercado. Então a cannabis coloca essas mulheres de volta, mais empoderadas, com mais conhecimento e com uma chance muito grande dentro desse mercado. Lá na empresa que eu trabalho tem pelo menos 3 mulheres com mais de 40 e uma é a buyer, ela faz as compras de todos os produtos que a gente tem. A outra, que é a dona, né, da loja, que criou a loja, também ela fez porque ela entrou na menopausa e não tinha uma loja bacana para comprar os produtos na menopausa, nem pessoas que ajudassem, né, a indicar cannabis na menopausa. Então foi por isso que ela criou essa loja que eu trabalho hoje. Então, para mim, assim, se você tem conhecimento de cannabis,
Você como mulher tem uma grande, grande possibilidade de estar bem nessa indústria. É uma indústria muito aberta, e eu quero ver cada vez mais as mulheres acima de 40 tomando conta desse mercado. Com certeza a gente tem esse potencial aí. E é isso, eu acho que é dedicar e saber o que quiser, saber o que quer, né, dentro dessa a indústria, e conhecer a planta, que essa é uma parte principal, que aí, independente da idade, é fundamental. Vamos passar para outra aqui. Tô passando rápido o tempo. Você acha que é válido fazer o curso mesmo sem pretensão de mudar de país? Com certeza, assim, na turma 1 tem várias pessoas que não querem, não pensam em sair do Brasil. Tem alguns casos bem legais, assim, eu tenho uma aluna que ela entrou porque ela tinha um problema, né, pessoal, físico, né, de doença, e ela não tinha nenhuma pretensão nem de trabalhar na indústria, mas aí, à medida do curso, ela foi se engajando, agora está tentando criar uma associação, está estudando, está desenvolvendo, né, com a própria experiência do corpo dela, da doença que ela tem, está desenvolvendo relacionamento também com os médicos, inclusive ensinando os médicos a forma de usar cannabis. E aí ela já está bem engajada em fazer uma associação e entrar, né, de alguma forma na indústria também, ampliando as possibilidades aí de atuação. Tem outros exemplos também, mas assim, eu acho que uma vez que você consegue ter essa visão geral, né, desde o tricoma lá da planta até o mercado, você consegue ter uma visão que talvez te mude de ideia, talvez você pense que é isso que você quer fazer mesmo. Isso, conversando comigo, é sempre fácil, porque eu sou super entusiasta. Assim, eu acho que cannabis, do mesmo jeito que eu mudei, né? Assim, eu era pesquisadora, trabalhava também como artist manager, tipo, fazendo representação de artistas no Brasil. Então, eu mudei de área, né, completamente, fui trabalhar com cannabis desde que eu mudei para cá. E isso para mim só me trouxe coisas maravilhosas. Então, assim, eu acho que a cannabis, ela é um bom assunto para você ter coragem de mudar sua vida. E a gente está numa conjuntura universal aqui, né, mundial, é muito boa para isso, porque assim, depois dessa pandemia, todo mundo deu essa parada, né, querendo ou não, o mundo deu uma parada. Então agora eu acho que a gente também, estando mais perto de tantas mortes, eu acho que a gente também entende mais o valor da vida, e também saber que a gente pode trabalhar com uma coisa que a gente gosta, com uma coisa que faz sentido para a nossa vida. Isso é uma oportunidade. Quanto mais também demora no Brasil e a legalização, né, e todo esse processo, pegar esse tempo aí para focar no que você quer fazer. Eu fiz várias lives aqui com várias pessoas que atuam no Brasil, marca de cosmético, por exemplo, como a Blazing Beauty, e eu falei muito disso nessa live com ela. Falei sobre essa possibilidade de criar essa marca ainda no mercado não regulamentado, como é o Brasil hoje, mas que vai regulamentar, isso a gente não tem dúvida. Então, é uma chance de começar antes, e de quando tiver a legalização já tá, né, com a marca pronta, com as ideias prontas, com os estudos avançados. Então, eu super aconselho. Gente, eu disse para escrever aqui as perguntas aqui, porque senão não vou conseguir escrever. Eu vou responder todas, nem que eu responda mais rápido, porque tá faltando só uns 20 minutos. O que você acha do lobby de latifundiários mais indústria farmacêutica? Eu acho que a gente tem que ter lobby da indústria da cannabis. Assim, essa galera tá fazendo lobby, eles têm influências, têm mais dinheiro, né? Eles têm contatos. Acho que a bancada ruralista, querendo ou não, ela vai existir nesse lobby, porque eles, primeiro, eles têm uma bancada, já chamando assim, né, bancada ruralista. A gente tinha que ter uma bancada da maconha também, por isso que é importante a gente pensar. Conversei esse tempo atrás longamente sobre isso, no Clubhouse, falando, né, que a gente precisa de ter uma união de indústria para poder votar num representante da indústria da cannabis dentro do Congresso. Isso aí é essencial, estamos atrasadíssimos nisso. Então, assim, precisa de ter esse lobby.
A indústria farmacêutica está fazendo muito bem feito, né? É a única aí no Brasil que está conseguindo ter tudo o que quer da Anvisa aí, do governo brasileiro. E a indústria também de fora do Brasil está fazendo muito bem, que é conseguir também todas essas empresas entrando no Brasil e a gente não podendo produzir. Então, eles vão continuar fazendo, essa é a realidade. A gente tem que fazer o nosso lado também, e de ter contatos e de botar para frente isso que a gente pretende. Essa soma, né, de pessoas, tanto das federações aí que está surgindo, federação das associações, são coisas bem importantes para poder tentar, né, fazer esse lobby. É essencial. Deixa eu ver aqui. Primeiro contato com a cannabis. Meu primeiro contato com a cannabis foi assim, primeiro contato que eu fumei, né? Não de ver outras pessoas fumando, mas o que eu fumei foi basicamente como a grande parte dos adolescentes do Brasil, foi fumando um prensado, na época em Goiânia, que eu morava em Goiânia, na minha adolescência, e com amigos, mais ou menos assim, nada muito assim fora do comum, devia ter, sei lá, uns 14 anos, eu acho. E eu lembro da primeira vez melhor, que eu lembro da primeira vez que eu fumei haxixe, que foi na Espanha, eu tinha 15 anos, e aí sim eu vi que existia uma coisa muito maravilhosa, que era aquele concentrado, né? Eu acho que na época eu nem sabia que era um concentrado, a gente só sabia que era resina, mas eu nem sabia de como era feito nem nada, mas isso é uma lembrança muito boa que eu tenho dos meus 15 anos. Ah, com a experiência que você tem, quais canabinoides indicam para as pessoas com bipolaridade? Isso é bem difícil de dizer. Primeiro porque assim, os casos, bipolaridade também é um espectro, né? Assim, tem níveis, tem formas de apresentar isso. Isso é uma coisa com as doenças em geral. Quando as pessoas falam para câncer, câncer tem em vários lugares do corpo, com várias formas de manifestação, com vários quadros também, dependendo da conjuntura também da pessoa, de idade, de tudo. Então, assim, é bem difícil falar especificamente disso, mesmo porque isso não adianta falar apenas assim, o THC, o CBD, o CBN, CBG, porque primeiro você tem que ter acesso a esse tipo de produto, né? Então, como eu falei aqui, eu faço essa pesquisa no mercado canadense, isso ainda é bem difícil de ter uma diversidade grande de canabinoides nos produtos do mercado legal, basicamente é só THC e CBD mesmo. E tem toda essa conjuntura do full spectrum, né, com todo o que tem dentro dos óleos essenciais, com todos os outros componentes, dos flavonoides, que a gente estuda muito pouco porque não tem teste para isso. Então, a primeira coisa eu aconselho a ler essa cartilha que está aqui no link da bio. Eu acho que vai dar uma clareada, né, nessas ideias, assim. É bem um passo a passo para você conseguir pensar um pouco mais sobre cannabis. E qualquer coisa também você me escreve no inbox. Vamos ver. Você beija mulheres. Olha, eu vou te falar que depois dessa pandemia, a gente tá. E tem até uma pergunta aqui do carnaval, que é muito boa. Mas não, eu prefiro. Eu beijo homens. Isso é uma coisa que eu ainda tô tentando entender por quê. Porque realmente, quando a gente vê o nível da maioria dos homens desse mundo, é sempre questionável, mas talvez eu seja um pouco old school, talvez, mas não sou fechada para. E me aguarde nesse carnaval 2022, 2023, sei lá quando é que vai ser o próximo carnaval. Qual província tem uma cultura canábica mais forte aí no Canadá? É bom, né, esse negócio de eu não conseguir ler as perguntas, vem qualquer pergunta eu vou respondendo, então aí cai qualquer pergunta. Ah, Luna, qual província tem uma cultura canábica mais forte aí no Canadá? Com certeza BC, onde eu tô aqui em British Columbia. Também Ontário, são as duas grandes províncias e são as duas que mais tem. BC, British Columbia,
por causa do movimento todo dos anos 70. A costa oeste ela é mais progressista, só para ver que do Alasca até o México é legalizado cannabis, né? Então, todos os estados da costa oeste são legalizados e dá para ver como é mais progressista, também por essa cultura hippie dos anos 60, 70, que subiu para cá também. Então aqui com certeza a gente tem o BC Bud, que é uma marca assim, né, de qualidade no mundo todo. E além disso a gente tem sol, que o resto, e não tem inverno de menos 40 como o resto do Canadá. Vamos ver o que mais. Há quanto tempo cultiva? Eu não sou uma cultivadora de muito tempo. Já plantei algumas vezes no Brasil e que nunca deram certo porque eu sempre viajei muito e sempre mudei muito de lugar, de estado, já morei em meio Brasil, e sempre viajei demais. Então eu nunca tive essa coisa de estar numa casa, de viver numa casa, numa vida tranquila e pacata. Mesmo porque também quando você mora tipo na Chapada também, essas coisas são bem mais fluidas, assim, acontece muito, de várias formas. Mas então eu comecei a cultivar mesmo quando eu mudei para o Canadá, 3 anos atrás. E aí eu me considero uma cultivadora de varanda, não sou expert em cultivo, aprendo muito, trabalhei todo ciclo, todo ano eu vou aprendendo mais, trabalhei numa fazenda aqui no verão, já visitei várias no mundo, assim, no Marrocos, já fui, na França, vários lugares que eu morei também, de visitar cultivos, de ter amigos que cultivam, mas eu nunca cultivei nada, nem é só cannabis, assim, nem, sei lá, qualquer florzinha. Isso não era uma coisa muito da minha vida e é uma coisa que eu agradeço demais a cannabis, porque isso me incentiva a cultivar. Desde que eu mudei pra cá, eu tenho feito isso. Isso aqui é uma colheita do ano passado, que tá aqui. E que é muito legal você ter essa oportunidade de colher, de curar e de fumar essa própria planta. Estou preparando o cultivo e esse ano eu vou ter um cultivo especial, porque eu comprei esse livro aqui maravilhoso, depois eu mostro para vocês, mas é um cultivo de como cultivar um bonsai de cannabis. É de um cara aqui de Toronto e é um livrinho pequenininho assim, mas que mostra como é que cultiva um bonsai. E aqui eu moro na China, né, basicamente. Então aqui tem um bonsai supply, onde tem todas essas coisas de bonsai. Eu fui ontem lá, comprei um vasinho, comprei as ferramentas que precisa para fazer um bonsai. Então esse vai ser meu plano de primavera-verão. Vou passar para outra aqui. Falando em lobby, você viu o presidente da CBD Brasil, Byron Camilo, é tio do assessor de Bolsonaro. Eu vi alguma coisa disso, mas não conheço as pessoas, não fui ler nenhuma matéria. Gente, a indústria da cannabis tem todo mundo, né? Então, assim, todo mundo vai querer entrar nessa, porque é um mercado gigante, super rentável, bilionário, no meio dessa crise só cresce, então, assim, vai vir de tudo. A gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que ter o conhecimento e a gente tem que conectar aí com as pessoas que estão fazendo coisas bacanas com cannabis, mas sempre vai existir essa galera. Vitor, aqui meu aluno, o que você diria como tendência para o futuro nos mercados legais? Tendência de que área, Vitor? Mas quando eu penso assim amplamente, né, dessas tendências, pensando aqui agora na legalização de Nova York, porque os Estados Unidos é uma grande bricolagem de diferentes formas de fazer legalização. Dá para fazer um ótimo estudo de doutorado sobre isso, que é pegar cada estado e ver o que cada regulamentação gerou na sociedade. Isso aí é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, se eu morasse lá. Porque aqui no Canadá é federal, então é um pouco menos amplo do que nos Estados Unidos. Mas assim, agora com a legalização de Nova York, eu acho que a tendência é incluir a reparação social para as pessoas que mais sofreram com a guerra às drogas. Então, eu acho que isso é essencial. Também liberar os presos por cannabis, isso também assim, passou muito do tempo de ser assim.
Hoje em dia no Oregon, que foi feita uma legalização há muitos anos atrás, né? Então não teve essa inclusão das pessoas, principalmente negras, que tiveram mais problemas com a guerra às drogas, mas que agora eles estão fazendo uma nova lei para poder reverter isso, né? Para poder tentar voltar atrás e dar oportunidade para essas pessoas dentro da indústria, que é o mínimo que eles têm que fazer, que todo mundo, que o Canadá também devia estar fazendo melhor. E também com a legalização dos psicodélicos lá no Oregon, com a psilocibina, que é a terapia com psilocibina, eles já estão incluindo isso. Então isso é um efeito positivo que a gente vê desde que a gente percebeu, né, que desde que as regulamentações foram sendo feitas sem fazer reparação social. Então eu espero que essa vire uma grande tendência. Nova York está aí com uma proposta muito boa e que tem que ser implementada, né? É sempre bom falar isso, que existe essa proposta, existe a lei, depois existe esse processo de implementação. Vamos ver como é que isso é feito em Nova York, mas eu acho que a partir disso essa vai ser espero que seja uma ótima tendência para as legalizações mundo afora. Obrigada, Vitor, pela pergunta. Lembrando que Byron está envolvido em outras empresas. É isso aí, galera. Se for procurar, você vai ver que tem coisa pior ainda mais que isso. Qual a possibilidade de contratação de cultivadores estrangeiros por empresas no Canadá? A possibilidade direta, zero. Assim, não tem como você... Vou falar zero, né? Tá bom, 1%. Para não falar que eu falei zero. Primeiro, porque o Brasil ele não tem um mercado, então isso é muito difícil de você falar que você é um cultivador no Brasil. Vai falar, você cultivou o quê? Assim, qual é o tamanho do seu cultivo? Né? O que você conseguiu e vendeu e assim, é muito difícil você comprovar que você é um cultivador com uma grande experiência num país que não é legalizado e que não tem uma cultura de cultivo como tem nos Estados Unidos, como tem aqui no Canadá. O Brasil tem uma cultura gigante de cultivo muito criminalizada, então assim, não tem como, basicamente impossível. O que tem uma live aqui sobre isso com o Bruno lá dos Estados Unidos, que é brasileiro, mas lá nos Estados Unidos, super bacana, que ele dá todos os caminhos para isso, assim, que você tem como entrar como trimmer, como ajudante e ir subindo dentro da empresa. É bem difícil, galera, assim, você entrar aqui e falar assim, eu quero ser o gerente da loja porque eu sou gerente no Brasil, ou eu quero ser o head grower porque eu sou grower no Brasil. Como eu falei, para não falar zero, é 1% de chance. Mas você tem muita chance se você tiver conhecimento da indústria, conhecimento da planta e uma experiência, né, que você já pode falar dessa experiência e conseguir comprovar essa experiência já estando dentro da empresa. Esse é o caminho. Outra pergunta aqui: conhece estudos e experiência de cultivo de cannabis agrofloresta ou qualquer outra forma de monocultura? Todas essas. Hoje em dia a gente tem todos os tipos de experiência com cannabis possíveis. Essa que eu falei que eu fui trabalhar no verão é uma fazenda pequena de agricultura regenerativa. Eu fiz um post grande sobre isso, sobre o que é agricultura regenerativa. E monoculturas, várias também, que a gente tem desde greenhouse também, a outdoor, tem várias experiências, desde com cânhamo, com cannabis, com craft hemp, com várias formas. Então, tem inclusive com peixe, que a gente chama aquaponic. A fertilização vem do cocô do peixe e aí é uma coisa meio simbiótica entre peixe e a planta. É também outra possibilidade, não é muito vegano não, mas é uma possibilidade. Mais perguntas? O meu é antigo, a Riser Air. É bom? O Riser é uma marca boa, sim, aqui no mercado. É difícil essas perguntas se é bom ou se é ruim, porque é meio difícil de responder.
mas é uma marca meio consagrada aqui. Vaporizador para asma, qual é o melhor? É isso que eu falei, procurar uma câmara de cerâmica, fazer teste também, gente, isso é uma coisa que eu falo sempre aqui. Não existe o bom, assim, existe algumas coisas mais indicadas, mas assim, tudo é um teste, assim, é seu pulmão, é a sua asma, é o que você sente, é a planta que você consome. São tantas variáveis, a quantidade que você consome, dose é muito importante. São tantas variáveis que é bem difícil de responder perguntas assim entre o sim e o não e como é pra você e tal. Como faz a germinação? Vi no próximo post pondo a semente de molho. Seria esse o método adequado? Tem várias formas, também incentivo a testar. Tem aquele método algodãozinho, como a gente fazia na escola com feijão, que super funciona. Tem um post meu sobre isso, ensinando a fazer com papel toalha, né, como se fosse aquele algodãozinho. E tem esse método também, que é você colocar dentro da água, deixar no lugar mais escuro. E ali, quando a semente já afunda, você já pode plantar. Ou espera um pouquinho, aí vai sair aquele rabinho e você também já pode plantar. São duas formas que eu faço e aconselho a testar os dois. O que mais? Tiago, que é meu novo aluno. Acredita no mercado europeu? Legalização inevitável, but tender na Europa também pode ser uma boa? Com certeza. Assim, o mercado europeu ele já abriu para o CBD, né? Mesmo a França, que era contra, já está com CBD na França inteira. Já tem vinho com CBD, inclusive. Então abriu, é o tsunami, galera. Assim, é o tsunami, vai passando. Não tem como, é mais cedo ou mais tarde, vai legalizar, vai ser de uma forma ou de outra. Cada país, cada estado aqui, né, como nos Estados Unidos, aqui também no Canadá, cada estado tem sua nuance, né, em relação à legalização, a forma que faz a legalização, mas com certeza tem sim. A Budtender já tem a Amsterdã, você já pode, né, trabalhar como Budtender na Espanha, nas lojas de CBD da França, da Alemanha, em Portugal também está abrindo, né? Que além disso tem essa facilidade com a língua para quem quer ir para a Europa e quem tem visto de trabalho. Eu acho que o mercado também português é maravilhoso, porque além de já ter descriminalizado as drogas, estão abrindo aí para o recreativo. Então, com certeza, Thiago. Mas tem várias perguntas, vou tentar responder todas. Qual a proporção de gramas para óleo de coco você indica para começar os supositórios vaginais? Eu indico sempre o mais forte possível. Essa é a minha indicação. Você faz o que você pode de mais concentrado e aí ou você dilui ou você vai testando usar pouquinho. Essa é a forma que eu faço. Não tem motivo para você fazer fraco, para você ter tanto mais óleo e ter que usar uma quantidade de óleo muito grande, e muitas vezes também como supositório é desconfortável porque vaza e tudo mais. Então, quanto mais concentrado, na minha opinião, melhor. E sempre lembrando aí que eu coloquei receita, tá no YouTube, tá aqui no IGTV, e sempre lembrando também dessa questão quando você vai fazer um uso medicinal, assim, né? Tão focado como é o supositório ou vaginal ou intestinal, no reto, é importante ter a qualidade da planta. Isso é o mais importante, mais do que essa questão da dose, porque isso você vai afinando. Você acha que o comércio de comestíveis dos edibles com gummies pode ser apelativo, né? Pode apelar para criança? Acho que aqui no Canadá tem as leis, né, do Health Canada, fala que você não pode fazer forma, tipo assim, de ursinho, é só, sei lá, um gummy bolinha ou quadrado, mas você não pode fazer uma forma que estimule as crianças a querer comer. Assim, eu não tenho filho, né, mas assim, eu tenho uma relação com crianças muito direta. Então, assim, tem coisa que criança pode comer, tem coisa que não pode. É igual bebida. Você tem bebida na geladeira, você tem uma cerveja na geladeira, você tem um suco.
Então, assim, você ensina pra criança, conversa com a criança, fala que aquela bebida ela tem álcool e não pode pra criança, e o suco pode pra criança. Então, assim, eu acho que as crianças são bem mais espertas que tudo isso. Acho também que deixar trancado, deixar em lugar inacessível, uma ótima forma de evitar que as crianças entrem em contato. Apelativo no comércio em geral, né? Pode ser porque é uma forma mais tranquila de comer, né? Do que fumar, por exemplo. Na minha concepção, assim, não é a falta de acesso, não existe gummies no Brasil ou existe bolo no Brasil que deixa as pessoas não consumirem, todo mundo faz em casa, come, fuma, então, assim, eu sou super a favor da educação e de tratar disso de uma forma bem natural, explicando os benefícios, explicando os problemas, explicando a questão de idade, explicando tudo. Então essa é a minha forma de lidar, da mesma forma que eu explico com um adulto, eu explicaria para uma criança, e da mesma forma que vocês acham que o adulto entende, a criança também entende. Quem acha que eu tô preparada para ter filho? Vi colocando um bud no mate, quais os benefícios? Ah, tá. Exatamente, eu escrevi lá, né, THCA e CBDA, porque como a água do mate, a água do chá, deixa eu tomar um golinho aqui também, vocês viram minha nova xícara, porque minha outra quebrou, agora eu arrumei essa caneca aqui do meu irmão. Quando você coloca, também tem post sobre isso, quando você coloca um bud dentro de uma água que tá ali a 70 graus mais ou menos, que não tá fervendo, ali você não é um calor o bastante para descarboxilar. Se for descarboxilar, vai ser uma parte, não vai ser tudo. Então você tem a possibilidade de ingerir outros tipos de canabinoide, como são o THCA e o CBDA, depende da planta que você está colocando. E isso eu faço, né? É o tamanho de uma ervilha, assim. Você não precisa de muito. E isso faz uma diferença no meu humor, assim, eleva o meu humor no dia a dia, principalmente nesses tempos de pandemia, assim, que a gente fica bem desesperante, né? Não sei, tem dia que eu acordo aqui meio assim, desistida da vida, principalmente com essas notícias de Brasil. Mas hoje eu tô feliz, meu pai tomou vacina. Mas eu acho que ajuda muito nesses processos meio depressivos, dá um ânimo assim para o dia. E eu sinto uma diferença, eleva o meu humor, então por isso que eu faço isso. Acho uma ótima forma de consumir outros canabinoides. Nossa, tem muita pergunta. Muito bom, vai. Boa tarde. Mais fácil focar nos bud tenders para entrar no mercado de cultivo que entrar direto? Sim. Porque quando você trabalha como bud tender, você vai ter conhecimento de todas as produtoras do mercado legal, de onde você está trabalhando como bud tender. E isso faz com que você conheça esses produtos e pense assim, nossa, gosto mais dessa produção, ou esse pessoal aqui faz orgânico, ou esse pessoal aqui, eles são aquapônica, eu quero aprender esse método de plantar com peixe. E aí você vai atrás do que você mais gosta, com essa experiência de já ter trabalhado no mercado. Então, como nessa posição de bud tender, que é uma posição inicial, mas é uma abertura desse mercado, com certeza é uma forma boa. Você pode também entrar direto na parte de cultivo para ser trimmer, para ficar lá, né, fazendo as podas, para ser algum tipo de ajudante também. É isso que está na live com o Bruno, que ele falou de como foi para ele fazer isso. E ele também falou, hoje ele é o mestre aí, né? Mas ele falou que começou assim, começou por baixo, mesmo ele já tendo plantado, mesmo ele tendo faculdade de agronomia. Então, assim, isso, galera, não vale, o que vale a sua experiência dentro do mercado que você está trabalhando. Então, ele saiu lá de Miami e foi para Califórnia. Você chega lá do zero, você vai chegar lá trabalhando, ajudando, e aí vai subindo dentro da empresa. Esse é o processo normal. E é o processo natural de se entrar e de evoluir dentro dessa indústria. Eu entrei como bud tender, comecei a trabalhar e a ver os problemas que a gente tinha de educação, fui fazendo proposta, fui conversando, e um ano eu estava trabalhando como educadora do jeito que eu queria, na posição que eu queria.
Então, sim, tem espaço para crescer dentro, você precisa de entrar primeiro, não adianta querer aplicar para o que você quer no futuro, sendo que você nem entrou na indústria. Então, é basicamente isso, meu conselho. Tô chegando no final, hein? Qual é a melhor genética que você cultivou e o que acha que se destacou mais que as outras? Eu vou te falar que, assim, na minha imaturidade de cultivo, eu já misturei o verão passado, primavera passada eu comecei e eu misturei todas as plantas, misturei as sementes, botei tudo dentro do mesmo negócio, porque para mim o que não vale muito não é a genética, assim, eu sei que parece sacrilégio falar isso, mas assim, eu tô muito mais interessada na planta e se a planta, né, vai ser boa, do que em saber qual é a genética. Eu ganhei uma que eu gostei muito, que inclusive é essa aqui que eu mostrei, que chama Alaskan Purple. Então, do Alasca. É uma variedade que ficou muito linda, muito saborosa, com perfil de terpeno muito bom. Então, para mim, isso vale mais do que nomes de genética. Eu sei que eu plantei uma de CBD também e que eu descobri porque quando eu fumei eu não fiquei chapada e eu comecei a dormir super bem. Então foi por isso que eu descobri que essa era a do CBD. Mas eu vou tentar me ser um pouco mais arrumada no meu cultivo esse ano para ver se eu consigo falar melhor e te responder melhor essa pergunta. Folhas na floração contém algum THC, mas e na vega? Gente, é muito, muito pouco. Folha, quando você fala do fan leaf ou da sugar leaf, né? Sugar leaf, sim, você consegue produzir óleo e tudo mais, mas a do fan, que é aquela maior que não tem tricoma, é só clorofila, muito pouco, e aí você bate para fazer um suco, ou para enfeitar, ou para fritar, ou para fazer qualquer coisa, mas assim, não vale a pena extrair, é muito, muito pouco. Tararam. Fala mais sobre vaporizadores e suas vantagens. Uai, uai, bem goiano. Uai, mais do que eu já falei, se você tiver mais alguma pergunta, me manda. Mas eu escrevi lá um post inteiro, falei sobre os vaporizadores, não sei mais o que dizer. Com 73 anos, é possível ser uma pesquisadora aí no Canadá? É possível, sim. Depende do tipo de carreira que você já tem, se você já é pesquisadora no Brasil, você pode vir fazer pós-doc aqui, pesquisar cannabis. Tem várias possibilidades. Pode ser budtender, por que não? Eu tinha um budtender que trabalhava comigo, que ele tinha uns 65 anos, é um dos melhores budtenders que a gente tinha, ele tinha dor crônica, e ele saía todo intervalo para poder... o Patrick, ele é meu amigo até hoje, e o Patrick, ele não teve filhos, trabalhava com cannabis, e a atendente de budtender, ele trabalhava só 2 vezes por semana, vendia muito porque ele sabia o que era de qualidade, ele sabia indicar para quem tem dor também, porque ele tinha dor, ele saía todo intervalo, né, que eu tava falando, para ir fumar, porque ele não conseguia ficar tanto tempo em pé sem fumar, então tem muitas possibilidades. Tô quase. Lu, é verdade que maconha pode alterar o cérebro em relação à memória? Essa memória, a memória a curto prazo, a gente viveu um grande drama, né? Eu cresci com esse drama, assim, das pessoas falando não fuma porque você vai queimar os seus neurônios. Então a gente tem um texto muito bom, que eu até posso postar ele aqui, do Fabrício Pamplona, falando sobre isso, sobre qual foi a pesquisa. Eles deram para uns macacos, colocaram os macacos fechados dentro de uma jaula fechada e colocaram o equivalente a 200 baseados por dia para os macacos. Aí os macacos morreram intoxicados, porque eles iam morrer intoxicados de qualquer coisa. Quem consegue fumar 200 becks por dia? Então essa foi a pesquisa que deu origem a esse problema,
que é um mito de que cannabis... essa memória a curto prazo, dependendo da época, e também se eu fumo muito, você tem esses lapsos de memória a curto prazo, que é tipo assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu tô falando? Isso acontece, você faz um intervalo, 1, 2 semanas sem fumar e tudo volta. A gente precisa de muito mais pesquisa sobre isso, mas a cannabis ela tem se mostrado regenerativa, né, dos neurônios em várias, inclusive para casos como Alzheimer, como Parkinson, Alzheimer principalmente, né, de fazer voltar a memória desses pacientes. Então, assim, a gente vive uma zona que a gente tem um estigma muito grande e uma falta de pesquisa mais intensa sobre isso, mas que a gente já tem vários dados mostrando que a cannabis ela pode sim ser como é que fala? Melhorar a neuroplasticidade dos neurônios. Tão boas essas perguntas. Quantas aulas ao vivo vai ter no seu curso? Olha, quantas forem necessárias, assim, eu falei para a turma 1 que seriam 8, já tem um monte e ainda vai ter mais. Eu estou um pouco com dificuldade de desapegar da minha turma 1, mas eu estou programando a cada 2 semanas para dar tempo de vocês estudarem, né? Eu sei que cada um tem um ritmo, mas são quantas eu acharem necessário para passar tudo que eu quero passar. Dica de tratamento para ansiedade. Teve até uma outra pergunta sobre essa. Dose, galera. Assim, com cannabis, a questão é dose. Depende também da pessoa. Tem gente que é muito experiente com cannabis que precisa de uma dose muito grande de THC. Tem gente que não tem experiência e que, assim, uma microdose, tipo, de 1 miligrama faz uma diferença na vida da pessoa incrível, como faz na minha. Como é isso aí que eu coloco dentro do chá, faz uma diferença no meu dia, e isso não é nada em miligrama. Então a gente tem que gerir assim, ansiedade, depressão com cannabis, com dose, com qualidade e com teste. Eu até ia falar, né, sobre índica sativa, ninguém perguntou, não vou mais falar, porque também já tá ficando meio tarde. Quais são as certificações necessárias para ser um bud tender ou grow no Canadá? Nenhuma. Você não precisa de nenhum certificado, você precisa saber. Então, assim, você não precisa ter um mestrado ou um pós-doc ou qualquer coisa. Ninguém nunca me perguntou, nem o meu mestrado que eu fiz na França, na melhor faculdade de ciências sociais do planeta, ninguém nunca nem me perguntou sobre o que foi. Então, assim, o negócio é você conseguir falar de cannabis, conseguir entender o que é cannabis, conseguir entender de ciência e conseguir falar disso. É isso que você precisa. Você não precisa de nenhum diploma. Não adianta você ter pós-graduação em cannabis, que isso conta zero, a não ser que você tenha aprendido alguma coisa e consiga falar disso. Mas assim, não vai ser uma pós-graduação de cannabis que vai te conseguir um emprego no Canadá, zero chance. Vai ser o que você sabe, e é por isso que o meu curso ele é tipo, super focado para que você consiga ter todas as ferramentas para você ter essa prática, porque é na prática que você vai conseguir se inserir no mercado, é nessa prática que você vai conseguir se desenvolver, e às vezes é na prática que você vai mudar de ideia. Tem muita gente que entra nessa indústria falando, quero ser grower. Aí você entra, você vê como é que funciona o sistema, você entende a empresa, e o Bruno falou disso na live que está aqui no IGTV. E aí a pessoa fala, não, na verdade eu quero trabalhar na parte de computação, porque eu sou bom de computação com isso, com estratégia de distribuição, e a pessoa deixa de ser grower. Só que não é que ela deixa, ela começa a atuar em outra área que ela também pode ser boa. E isso muda. Às vezes a gente tem uma coisa romântica, assim, de pegar na planta, de querer fazer aquilo, que aquilo lá às vezes muda de ideia no meio do caminho. E você só vai saber se você estiver dentro da indústria, se você estiver atuando. Eu nunca imaginei trabalhar com educação na minha vida, e nunca imaginei, porque eu era antropóloga, só que eu era pesquisadora. Sou antropóloga, só que trabalhava com pesquisa. Eu nunca pensei em dar aula de antropologia ou de ciências sociais. E a única vez que eu tivesse ideia de querer ser educadora foi quando eu vi a necessidade da falta de educação que existia dentro desse mercado legal.
E aí foi que eu me apaixonei pela educação, e aí que eu vi a necessidade disso e resolvi fazer isso. Se eu não tivesse trabalhado como bartender, eu nunca teria tido essa ideia na minha vida. Então, tirando por mim, é mais ou menos aí, por aí minha resposta. Tcharam. O Canacel é disponível remotamente para quem não está no Canadá ou é preciso estar no país e de ter alguma forma? O Canacel é um diploma que não é um diploma, é um teste do governo da província de Ontário para poder fazer, para poder você ter o básico que eles acreditam, né, para você entrar no mercado. E o básico é bem básico mesmo, é bem simples a prova. Eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer a crítica do Canacel. Então, o pessoal que organiza o Canacel, que é o pessoal da Lift Co. também, que é uma empresa de Toronto, eles me deram um curso para eu criticar e fazer o curso e fazer a crítica, né, do que eu achava que poderia melhorar. Então, mandei várias coisas para eles, sempre nessa ideia de colaborar, né. O Canacel, você pode fazer o Canacel, é só pagar para fazer, você pode fazer do Brasil, mas você precisa de visto de trabalho para trabalhar, né? E precisa estar no Canadá. Então, mas fica a seu critério. Aqui em BC tem outro, e em cada província tem o seu próprio curso. Não é um curso do Canadá, é cada província. O daqui é pior ainda do que o Canacel. Mas todo mundo precisa de ter isso para poder trabalhar na indústria. É bem básico, assim, tem muito da regulamentação local e tal, mas muito, muito simples. Tararam. Acha que quando a pandemia melhorar, o mercado de cannabis vai ficar melhor? Eu acho que ele já está crescendo muito durante a pandemia. A gente está em plena pandemia e os Estados Unidos está legalizando, Nova York legalizou, nas eleições, vários estados legalizaram no meio da pandemia. Então a gente, assim, independente de pandemia, esse mercado está a pleno vapor. Aqui também várias empresas lançando marca, lançando produtos e tudo no meio da pandemia, e a gente está vendendo cannabis também, como sempre, muito. Assim, nem diminuiu tanto o que a gente está vendendo. Se eu fosse para o Canadá hoje, a partir de mais ou menos quanto tempo eu iria estar podendo atuar na área? Se você chegar aqui com um visto de trabalho, provavelmente, e fizer todo o processo que precisa dessas provinhas e tudo mais, e arrumar um emprego, provavelmente acho que diria 1 ou 2 meses, assim, se você for agilizado e tiver conhecimento, né? Porque também tem isso, assim, antes da pandemia, tinha loja aqui que tinha 20 bartenders. Diminuiu muito, porque agora também está tendo muita compra online, então precisa de menos atendente. Na minha empresa eles despediram 6 pessoas, porque deu uma reduzida, aumentou a carga horária e deu uma reduzida na galera, mesmo porque por questões de ficar mais seguro por causa do Covid. Então, assim, não é mais como era, pelo menos assim, até voltar, né, ao normal da pandemia, não é mais como era antes, que assim, você candidatou, você entrou. Hoje em dia você precisa mostrar um pouquinho mais, por isso que se você tem essa vontade, é melhor estudar, fazer meu curso é uma boa opção. Luna, quando saem os 10 primeiros do curso? Ótimo. Léo, eu vou mandar por e-mail para as 10 primeiras pessoas que se inscreveram. Eu vou mandar um e-mail amanhã junto com o link do Zoom da primeira aula. Eu vou mandar falando quem foram os 10 primeiros que se inscreveram e que vão ter 1 hora de conversa comigo, que é um guia de carreira, uma consultoria de carreira que eu vou fazer, porque eu prometia fazer para os 10 primeiros que se inscrevesse. Aí é uma boa oportunidade para a gente conversar mais sobre esses. Aí eu vou ver o caso particular, né? Como essa pessoa falou, você vai falar assim: já tenho visto, tô pensando nisso, tô pensando naquilo, e aí eu vou fazer uma coisa mais individualizada para essas 10 primeiras pessoas. Beijo grande para vocês, galera. Valeu pela live. Valeu, obrigada. Boa semana para todo mundo. Fiquem seguros.